Existe uma condição muito clara na vida dos cristãos, na vida daqueles que creem no Senhor, entre ter uma promessa e andar no caminho da promessa. Ou seja, estar habilitado para vivenciar a promessa e apenas saber que Deus declarou algo sobre ele, declarou algo sobre ela. Pais queridos, e aí na bênção, como é que vocês estão hoje? Estão queimando em Jesus, estão chapados no Espírito Santo, habilitados na promessa? Você já ouviu falar sobre habilitação na promessa? O que seria estar habilitado na promessa? É ter a convicção no Senhor, que aquilo que Ele prometeu, Ele também é fiel e justo para concretizar. E estar habilitado na promessa não é apenas dizer, se for da vontade de Deus, se for da parte de Deus, então vai acontecer. Mas é estar dentro do caminho da promessa. É ser um executor em conjunção com Deus. Não criar atalhos, não tentar ajudar a Deus, mas estar debaixo da condição e da orientação do Senhor. E é sobre esse assunto que eu quero ministrar a sua vida aqui no canal Missão ID Virtual através desse vídeo. Eu quero trazer a você um debate, um diálogo, uma conversa muito linda entre um dos heróis da fé e o Deus Todo-Poderoso dentro desse contexto da promessa. Mas antes eu quero lhe pedir para que você se inscreva no canal Missão ID Virtual, para que você ative as notificações e, lógico, deixe o like, nos ajude a alcançar novas pessoas através do compartilhamento. Pega o link e coloque nas suas redes sociais e abençoe outras pessoas através dessa palavra, ok? Vamos para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 15, versículo 1, 3 e 6. Eu quero ministrar a sua vida, ao seu coração, aquilo que Deus tem ardido no meu coração, ministrado de maneira muito profunda e com certeza irá acrescentar a sua vida e a sua caminhada cristã. Versículo 1, a palavra nos ensina assim: passando estes acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a sua recompensa. Versículo 3. Tu não me concedeste descendência e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. O versículo 6 a palavra nos ensina: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra nos ensina sobre um momento onde Abraão ele está desmotivado na sua promessa, mas não desacreditado dentro da sua fé. Ou seja, Abraão ele sabia que o Deus que havia prometido, ele continuava realizando. Ele via feitos de Deus. E do capítulo 12, onde Deus dá uma ordenança a Abraão: sai da sua casa, da sua parentela, da terra do seu pai e vai para um local onde eu te mostrarei. Até o versículo 15, por diversas vezes o Senhor ativa a fé de Abraão dentro da promessa e realoca, alinha Abraão para que ele esteja no caminho da promessa. Existe uma condição muito clara na vida dos cristãos, na vida daqueles que creem no Senhor, entre ter uma promessa e andar no caminho da promessa. Ou seja, estar habilitado para vivenciar a promessa e apenas saber que Deus declarou algo sobre ele, declarou algo sobre ela. Você pode ter sido ministrado por uma ordem, por uma palavra profética, por uma promessa na sua vida em diversas situações. Deus pode ter te aparecido através de um sonho, através de um profeta. Deus pode ter trazido aquilo que é a palavra revelada, a Bíblia Sagrada, lhe dando indicativos que aquele era o propósito do Senhor para a sua vida. Porém, se eu e você não estivermos no caminho, se nós não nos habilitarmos na promessa, o que seria habilitar? Estar na condição, estar debaixo da promessa, então não viveremos a promessa. Seremos apenas pessoas que carregamos documentos espirituais com promessas, mas não temos a condição de receber, porque ou não estamos no lugar certo, na hora certa, no indicativo do Deus Todo-Poderoso, ou não estamos nos preparando nesse trajeto para vivenciarmos e para que a promessa seja bênção e não maldição, ou até mesmo estamos desacreditados daquilo que foi anunciado pelo Senhor. A Bíblia declara que o Senhor, ele vela
pela palavra para fazer cumprir. Jeremias foi usado por Deus para anunciar isso a ele e a toda a nação. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então, se Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, a concretização é mais do que real. Ela já está executada, ela já existe. O Deus que é atemporal está no passado, neste presente e no futuro, ele já executou a promessa. Agora nós precisamos ter um período de transição, um período de tratamento. Eu gosto de declarar o processo com Deus. E dentro desse processo há uma preparação para sermos coroados com a promessa. Então Deus percebe que Abraão ele estava um pouco abalado com as possibilidades. Todo aquele trajeto, todo aquele percurso estava tirando a habilitação da promessa. Estava fazendo com que Abraão começasse a tentar atalhos para a realização. Abraão não estava deixando de crer. Deus havia prometido: eu vou fazer de você um homem com uma descendência extraordinária. Você vai ser reconhecido pela sua descendência. E talvez você que está agora assistindo esse vídeo colocou isso no seu coração. Deus ministrou a sua vida, dizendo: eu vou executar isso sobre a sua vida. E aí dentro do teu coração tem ardido essa promessa. Porém, talvez você esteja entrando no processo que Abraão entrou. Ele começou a perceber que aparentemente a promessa seria executada, mas não estava chegando até a vida dele. Então ele decide auxiliar a Deus com atalhos. Todas as vezes que decidimos auxiliar a Deus com atalhos, estamos nos distanciando da promessa. O versículo 1, Deus fala: Abraão, eu sou o seu escudo. Ou seja, eu sou a sua proteção, eu sou aquele que lhe dá a convicção da promessa, eu sou o assegurador, o fiador da promessa. Eu prometi e eu sou o fiador dela. Mas o versículo 3, a palavra nos mostra um Abraão projetando atalhos. Talvez na sua caminhada, talvez no seu sonho, na sua convicção de promessa, você tem tentado criar atalhos para Deus fazer você chegar ao pódio, e Deus hoje está ministrando a sua vida dizendo: eu não preciso de atalhos, eu não preciso de ajuda para realizar sobre a sua vida aquilo que eu prometi. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. O versículo 3, a palavra nos ensina: tu não me concedeste descendência. Ou seja, a tua promessa ainda não entrou em execução aos meus olhos humanos. Estar habilitado na promessa é andar com os olhos da fé, é ter a convicção que Deus está fazendo, mesmo que tudo ao nosso redor declare que não. A sequência declara: e por esse motivo, um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Talvez a sua promessa ainda não está concretizada porque você está criando módulos ou meios de fazer com que a realização do Senhor aconteça. Você está criando e estabelecendo uma ação que impede do nome do Senhor ser glorificado. Então você está estagnando a promessa. Abraão falou: bom, Deus ele prometeu e vai cumprir, mas eu não sei de que maneira, eu não vejo mais possibilidades. E aí está a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Abraão não entendeu essa correlação, então ele decidiu pegar uma pessoa íntima dele, um homem servidor, obediente, que foi nascido dentro daquele ambiente e ensinado dentro de todos os critérios e crenças de Abraão, para que talvez ele fosse aquele que iria promover a promessa. Mas só quem pode promover a promessa é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos essa aptidão, essa habilitação dada por Deus para sermos aqueles que iremos vivenciar a promessa. Deus escolhe a Abraão e Deus concretiza sobre Abraão. Abraão escolhe alguém para ser o atalho da promessa e Deus o repreende severamente. Deus só falta dizer: Abraão, eu não preciso de atalhos, eu vou concretizar. E então Deus motiva a fé de Abraão novamente, ativando a fé dele e trazendo a correlação da promessa com a execução da promessa e o caminho, o processo que ele deveria passar.
E esse processo é um processo que exige fé. Ele precisava chegar a um ponto específico dentro da sua caminhada, intimidade e fé com Deus para depois tocar e vivenciar a promessa. Então no versículo 6, Deus ministra de uma maneira muito profunda. É uma declaração que afirma: Abraão foi alinhado, Abraão estava retornando ao caminho da promessa. O versículo 6 declara: Abraão creu no Senhor. Tudo que você precisa é crer. O que você precisa é parar de dar condição e ser habilitado na promessa. Crer. Agir segundo a promessa. Deus falou, creia, então creia. Deus disse sobre restauração, então Ele é fiel e justo para restaurar. Deus abençoou o teu ministério, então creia, Ele é fiel e justo para fazer você romper ministerialmente. Deus colocou algo sobre as suas mãos, então haja segundo a sua ordenança. Não dê um passo nem para a esquerda, nem para a direita. Não queira adiantar a execução do mover de Deus. Não queira se antecipar naquilo que o próprio Deus estabeleceu como tempo perfeito para a realização, para consumar a promessa sobre a sua vida. O primeiro ponto do versículo 6 é que Abraão creu. Se não houver a convicção no seu coração, seja o que for que você tem colocado diante de Deus, seja o que for que você tem sonhado e chorado diante do Senhor, o Senhor não vai poder executar. Mas quando você crê, e crer é descansar e caminhar no Senhor. Em algumas circunstâncias nós temos esse costume. Bom, se for de Deus vai acontecer. É de Deus, vai acontecer. Mas eu tenho que ter a minha rotina para consumar a promessa. Deus deu orientações e ordens a Abraão, e Abraão começou a executar essas ordens. Com isso, veio a consumar na vida dele o ato de pegar a promessa e o filho. Deus não estava entregando só a Abraão um filho como promessa. Deus estava entregando a Abraão uma promessa como filho. Deus estava trazendo a Abraão algo que iria trazer a vida dele, o benefício da realização do seu sonho, mas também que iria perpetuar sobre toda a humanidade o benefício da promessa. Quando eu entendo que a promessa de Deus não é só para a minha vida, quando eu entendo que por mais que a palavra veio em minha direção, mas que quando ela se consumar, ela será abençoadora a nações, então eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu vejo a consumação da promessa. Nós vemos esse ponto em vários momentos da palavra. A Bíblia declara que Jesus fala a Pedro para ele lançar a rede. O desejo dele era apenas voltar com a pesca, mas a palavra ensina que vieram tantos peixes que ele teve que compartilhar toda aquela conquista, e aquela conquista não era mais identificada como dele, mas de todos, a ponto dele não querer mais trabalhar com a execução da pescaria, mas o sonho dele agora se tornou seguir aquele que é realizador de promessa. A palavra declara sobre homens que andaram com Jesus, andaram com o Senhor, e eles ouviram falar de uma promessa, e aquela promessa ela foi consumada quando eles pararam de olhar para a promessa e sim começaram a olhar para o que prometeu, o Deus Todo-Poderoso. Comece a olhar para o Senhor, comece a crer que no momento perfeito, Deus irá trazer à tona a sua vida. As suas promessas não pararam. O versículo 6 ainda concretiza dizendo assim: e isso lhe foi creditado por justiça. O crer de Abraão foi um dos passos da sua caminhada, fez parte do processo para ele carregar o seu filho. A parte do processo para ele viver aquele momento de milagres. Todas as vezes que pegamos a promessa apenas para nós, não vivenciamos a promessa. Mas todas as vezes que a promessa, entendemos que a promessa que é dada a nós será partilhada a muitos, então o Senhor nos habilita nessa promessa. Seja qual for a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, de um casamento honrado e abençoado, do ter de filhos, do ser alcançado ministerialmente, do crescer na
tua igreja, da cura física, emocional ou espiritual, ou seja qual for a promessa, essa promessa lhe pertence, mas ela irá alcançar muitas pessoas, porque ela será de alguma maneira testemunho a outros, ela irá beneficiar outras vidas, outras pessoas e outras famílias. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, se habilite na promessa. Creia. Se por um acaso você está desanimado na sua fé, na sua convicção, ou naquilo que o Senhor orientou como uma palavra profética de promessa à sua vida, hoje este é o momento de você ser justificado através do crer em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e nos abençoe compartilhando com outras pessoas. Um forte abraço, fique na paz.